Olá a todos, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Henrique Fuller, vulgo PH. Em função disso, eu vou começar com vocês nesse encontro de hoje, então, a trabalhar o tema do direito processual penal. E por ser o nosso primeiro encontro, nós vamos ver o inquérito policial, que seria a primeira fase que antecede a ação penal. Tá bom? Então a gente vai, pessoal, começar basicamente hoje vendo o inquérito policial, que é aquele procedimento cuja finalidade é reunir indícios de autoria e prova da materialidade para dar base a uma futura ação penal. Então hoje o nosso tema seria inquérito policial. Tá bom? Eu queria só passar para vocês, gente, antes da gente começar, os nossos canais de contato. Se houver alguma dúvida durante a aula, eu vou acompanhando, tá? No Twitter e no Insta. E para quem for assistindo online depois também, pode encaminhar que tão logo eu vejo, eu responda. E o endereço é o mesmo, tá bom? Tanto o Twitter quanto o Insta, e a preferência de vocês é @PH de Paulo Henrique, _prof, tá bom? Então, dúvidas que houver, pode encaminhar que eu vou acompanhando durante a aula. E quem for fazer depois no online, tão logo vocês encaminhem e tão logo eu possa e eu veja, eu respondo para vocês, tá bom? Então eu queria começar com vocês, gente, só recordando o primeiro geral do inquérito policial para nós situarmos o assunto e depois vermos um dos temas que mais são recorrentes em primeira fase de OAB, que são as características do inquérito policial. É o que mais se pergunta disparado em primeira fase, tá joia? Então vamos só recordar que o inquérito policial é aquela investigação feita pela polícia. E quais são as polícias que podem realizar o inquérito policial? Quem são, pessoal, os órgãos de polícia no Brasil que podem apurar infrações e a sua respectiva autoria? E nós falamos inquérito policial justamente por isso, porque quem realiza a investigação é uma polícia. E no Brasil essas polícias podem ser uma de duas. Na esfera federal é a Polícia Federal, na esfera da União, quem realiza inquérito policial é a Polícia Federal. E na esfera estadual, gente? Na esfera estadual, quem realiza o inquérito são as polícias civis. Então, a Polícia Federal e a Polícia Civil são as polícias que realizam ou que têm a atribuição de realizar inquérito policial. Tá? E como são polícias que o realizam, se diz que é inquérito policial. Ok? Agora, somente recordando qual que é a finalidade a que se predispõe o inquérito. Qual que é o objetivo, qual que é o fim dele, gente? Então, o fim dele, ele é um meio de investigação, mas para obter o quê? Qual que é a sua finalidade, gente? É obter indícios de autoria e prova da materialidade ou prova da existência do fato. Então, o fim dele é reunir uma base para a ação penal. E essa base ela é formada de dois requisitos. Essa base é formada de indícios de autoria. E aí você entende a função do inquérito policial. Ela é formada por indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, prova da existência do fato, ou prova da existência do crime. Então essa que seria a finalidade do inquérito policial. É reunir uma base composta por indícios de autoria e prova da materialidade. Porque se for reunida essa base, vejam, com essa base, o que pode fazer depois o titular da ação penal? Se ele dispuser de indícios de autoria e prova da materialidade, ele vai saber contra quem propor a ação e por qual fato propor. Sabendo contra quem e por o que, você viabiliza a ação penal. Tá certo? Então, no fundo, gente, o inquérito policial é um meio para viabilizar, para subsidiar uma futura ação penal. Eu só posso promover uma ação se eu souber contra quem, indícios de autoria, e por o que, prova da materialidade. Tá certo? Então a função dele é ser meio que viabiliza a ação penal futura. Tá claro, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim? Então a gente vai começar agora, situado o inquérito policial, nós vamos começar agora a ver então as características que regem o inquérito. É aqui que mais se concentram as perguntas de primeira fase em prova objetiva. Tá bom? Vamos lá? Então, qual é que seria a primeira característica fundamental do inquérito? E essa aqui é que vai dar a diferença entre o inquérito e a ação penal. Vamos ver aqui, então, a partir de agora, o tema das características que regem o inquérito. E a característica número 1 é que o inquérito é inquisitivo. Ele é um procedimento inquisitivo, só que ser inquisitivo significa o quê, gente? A expressão inquisitiva é uma contraposição a contraditório. O procedimento que não tem contraditório se diz que é inquisitivo. Tá? Então, ser inquisitivo, basicamente, marca aí, pessoal, por favor.
Vamos aí fazer um resuminho do que é ser inquisitivo e qual é a consequência prática dele. Deixa eu só explicar, pessoal, primeiro, depois a gente vai resumir. Pode ser? Tá bom? Só vejam. O inquérito policial, gente, ele vem antes da ação penal. Onde que eu tenho as garantias? Onde que incidem as garantias do contraditório e da ampla defesa? É no inquérito ou na ação penal futura? É na ação penal futura. Então vejam, na ação penal o advogado é presença obrigatória ou presença facultativa? Só na ação penal é obrigatório o advogado, tá? Porque lá incidem contraditório e ampla defesa. Então na ação penal ou o réu leva um advogado constituído ou o juiz faz o quê, gente? Ou o réu leva advogado constituído ou o juiz é obrigado a nomear defensor público ou defensor dativo. Mas não se processa, não se realiza um ato da ação sem defensor obrigatoriamente. E no inquérito policial, gente? Se no inquérito não tem contraditório e não tem ampla defesa, o advogado no inquérito é facultativo ou obrigatório? Ele é facultativo, pessoal. Essa é a diferença principal. O advogado no inquérito é presença facultativa. Se houver advogado, melhor, ele acompanha o inquérito. Se não houver, o delegado realiza do mesmo jeito os atos de inquérito. O delegado não é obrigado a nomear defensor no inquérito, tá? Se levar defensor consigo, ótimo, sente e acompanha. Se não levar, ele realiza do mesmo jeito o inquérito policial, sem necessidade de nomear um defensor. Tá claro? Então, para nós em OAB, que importância que tem ele ser inquisitivo? É que o advogado se torna figura facultativa no inquérito. Tá bom? Vamos resumir isso aí então, gente? Mas a ideia está clara? Então vamos lá, vamos marcar para quando for estudar você lembrar a essência aí da característica de ser inquisitivo. Então anotem aí. Ser inquisitivo significa que no inquérito policial, sublinha agora, não incidem as garantias do contraditório, nem da ampla defesa. Vírgula. Sendo por isso, sublinha agora, sendo por isso facultativa a presença de defensor. Então, no inquérito policial, a presença de defensor é facultativa. Se levar defensor consigo, ótimo. Se não levar, o delegado faz do mesmo jeito o inquérito, sem precisar nomear um defensor necessariamente. Tá ok? Belezinha? Agora, pessoal, nós vimos que ele pode levar um defensor. E se levar um defensor, qual que é a prerrogativa, ou o direito que tem o defensor, gente, quando forem ouvir o cliente dele no inquérito policial? Que o AB perguntou isso, pessoal, 3 exames atrás. Tá bom? Porque o fato de ser inquisitivo não proíbe o defensor, apenas o torna facultativo. E se levar defensor consigo, gente, qual que é a prerrogativa mais recente que foi criada, ou que foi acrescentada ao Estatuto da OAB? Foi a prerrogativa de o advogado acompanhar o cliente nos interrogatórios e depoimentos que prestar. Nós vamos ver, pessoal, que isso pode cair tanto em ética como também pode cair em processo penal. O advogado ele tem direito, gente, de estar presente durante a inquirição do cliente no inquérito. Ele pode, pessoal, estar presente na sala durante o interrogatório ou depoimento do cliente que o delegado de polícia estiver colhendo. E o delegado, gente, não pode negar a presença do advogado na sala durante a inquirição. E se negar, ele comete o quê, gente? Pessoal, se ele negar a presença do advogado durante o interrogatório ou depoimento do cliente, isso pode configurar crime de abuso de autoridade e o ato fica ilegal. Fica ilegal o depoimento ou interrogatório porque ele proibiu a presença do advogado durante a inquirição. Tá claro? Vamos marcar isso aí, gente. Que isso você encontra lá no artigo 7º do Estatuto da OAB. Só que esse direito ele foi acrescentado em 2016. Então, por ser uma coisa recente, é importante que vocês vejam. Vejam o direito que a lei estabelece para o advogado, mas não pode esquecer, pessoal, que essa possibilidade supõe que ele leve advogado consigo. Se não levar advogado, o delegado não é obrigado a nomear um, tá bom? Se não levar advogado, ele pode ouvir sem advogado mesmo. Mas se levar advogado consigo, que direito você terá quando você acompanhar um cliente no inquérito policial?
Veja o que fala o artigo 7º, inciso 21, do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, de 94. Então veja o que fala o artigo 7º, inciso 21, que foi acrescentado em 2016 pela Lei 13.245. Olha o que ele fala no inciso 11. Ele fala que é direito do defensor, é direito do advogado, ele tem direito de assistir, ou seja, assistir a estar presente durante a inquirição. É acompanhar a inquirição do cliente pelo delegado de polícia. Ele tem direito de assistir aos clientes investigados. Ele tem direito de assistir aos clientes investigados nos interrogatórios ou depoimentos, que esse cliente vier a prestar durante o inquérito. Nos interrogatórios e depoimentos que prestar. Então, ele pode acompanhar a oitiva do cliente. Logicamente, pessoal, quem vai ouvir o cliente é o delegado. Mas durante a inquirição que o delegado realiza, ele pode estar presente acompanhando toda a inquirição do cliente dele, que é o investigado. Tá certo? E acrescenta aí, pessoal, qual que é a sanção que o próprio inciso 21 comina, caso o delegado proíba o advogado de estar presente durante a oitiva. Coloca aí. O artigo 7º, inciso 21, que nós colocamos já ali, tá? O artigo 7º, inciso 21, do Estatuto da OAB, esclarece que a violação dessa prerrogativa implica a nulidade do depoimento, ou interrogatório. Implica nulidade do depoimento ou interrogatório, vírgula, além dos atos que sejam consequência deles. Então, eu vou ter, pessoal, uma cominação, uma previsão de nulidade para o interrogatório ou depoimento, caso o delegado proíba o defensor de acompanhar o cliente. E fica nulo o depoimento ou interrogatório e os atos que sejam desdobramento lógico dele. Tá claro? Beleza, pessoal? Sim? Então, a OAB perguntou se você tinha direito ou não de acompanhar o seu cliente durante a oitiva no inquérito. Qual é a resposta? Pessoal, tem, o delegado não pode proibir. Se proibir o ato, fica nulo, e também os que são consequência, o delegado comete abuso de autoridade da Lei 4898 de 65. Certo? Belezinha? Até aqui está claro, gente? Sim? Veremos agora, então, a segunda característica do inquérito policial, que vai dizer respeito a como ele se instaura. Ele vai dizer respeito à forma de instauração do inquérito. E o que se coloca, gente, na segunda característica é o seguinte: como que o delegado instaura inquérito? Só, em regra, o delegado instaura de ofício, espontaneamente, ou só se alguém o provoca. A instauração do inquérito, em regra, é feita de ofício ou mediante provocação. Só é de ofício. Se é de ofício, se diz que a característica é oficiosidade, porque ele age, em regra, de ofício. É o que veremos agora. Tá? Nós vamos ver, então, a segunda característica do inquérito, que é a chamada oficiosidade. E vejam, pessoal, basta você ver o radical da palavra. O radical da palavra oficiosidade é ofício. O delegado age de ofício ou atua de ofício. Nós temos que ver só o que ele faz de ofício e quando, tá bom? Então, o que significa a oficiosidade? Significa que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, a autoridade policial não só pode, como deve, o delegado de polícia instaura o inquérito policial, em regra, de ofício.
Mas o que ele faz de ofício é instaurar inquérito policial. Então o delegado instaura o inquérito policial, em regra, de ofício. E como ele instaura de ofício, se diz que é a oficiosidade na instauração do inquérito. E agir de ofício seria o quê, gente? O que é agir de ofício? Veja, a palavra de ofício significa o quê, gente? Ele age em razão do ofício, ele age em razão da função. A função pública dele, ele impõe o dever de instaurar inquérito. Só se é um dever, ele cumpre espontaneamente ou ele só cumpre se alguém pedir. Ele cumpre de forma espontânea. Então, agir de ofício é agir em razão do ofício e não em razão de provocação alheia. Ele age espontaneamente. Ele age por si mesmo, ele age por sua própria iniciativa e não porque alguém pediu. Tá? Agora, a questão, pessoal, importante é, ele instaura o inquérito em regra de ofício, ou seja, de forma espontânea e não provocada. Só que essa possibilidade ou esse dever se aplica para qual tipo de crime, gente? Embora seja uma regra, essa regra está limitada a quais crimes? Mas que representam 90% do universo penal e por esse motivo tornou-se uma regra. Pessoal, essa possibilidade só se aplica se o crime for de ação penal pública incondicionada. Então marca aí, por favor. A instauração de ofício é uma regra? É, mas essa regra só se aplica se o crime for, só se for de ação penal pública, mas tem que ser de ação penal pública incondicionada. Se ele for de ação penal pública incondicionada, o delegado não só pode, como deve, instaurar de ofício o inquérito policial. E vejam que a expressão, gente, a palavra, a expressão já fala por si. Se a ação penal é pública incondicionada, o que significa isso? Vejam, se a atuação pública não está sujeita à condição, ele age sozinho. Se a atuação pública não se subordina a condição alguma, ele age espontaneamente, porque não depende de qualquer autorização. Tá? E sobre essa possibilidade, você encontra a previsão disso, anote aí, no artigo 5º, inciso 1. O artigo 5º fala que em crimes de ação pública incondicionada, o inquérito será instaurado de ofício. E se será instaurado de ofício, esse será indica o quê? O será está no modo imperativo. Se é imperativo, é um dever legal instaurar inquérito em crime de ação penal pública incondicionada. E se é um dever legal fazê-lo, ele que faça de ofício. O ofício lhe impõe esse dever. Ele age em razão do ofício e não em razão de uma provocação externa. Está clara a ideia, gente? Pessoal, veja um exemplo prático, tá? Vamos imaginar, gente, que o delegado ele está em um plantão um pouco mais tranquilo, ele vai, pessoal, até a padaria tomar um café, pessoal, tomar um expresso na padaria. E a caminho da padaria ele encontra um cadáver com 10 tiros no peito. E 10 tiros no peito não pode ser morte natural, tem que ser homicídio doloso. Tá bom? Só veja, ele tomou conhecimento durante a caminho da padaria de um crime de ação pública incondicionada, já que o homicídio sempre é de ação pública incondicionada. O que ele fará, gente, ao voltar à delegacia, ainda que ele não conheça a vítima e não conheça parente algum? Ninguém lhe pediu nada, pessoal, mas o que ele faz ao retornar à delegacia, tomando conhecimento do fato? Ele vai e instaura sozinho, ele instaura de ofício o inquérito policial. Tá bom? E instaurou de ofício por quê, gente? Porque o homicídio é de ação pública incondicionada. E se a atuação pública não está sujeita à condição, ele age livremente, ele age sozinho. Ele age de ofício. Tá claro? Beleza, gente? Agora, isso é uma regra geral. Quem são as exceções a essa regra? Só porque, vejam, a regra abrangeu qual tipo de ação? Eu falei para vocês que a regra só abrange crimes de ação pública incondicionada. Só vejam a dica. Quem não figurou na regra vai figurar na exceção. Então veremos agora as exceções em que a regra é oposta. Veremos as exceções em que o delegado nunca mais instaura de ofício, mas só se autorizado pela vítima é que ele instaura inquérito. Tá? Veremos então as exceções à regra da oficiosidade. Vamos lá? Então vejam só. Nós vamos ver agora as exceções em que o delegado não instaura mais de ofício o inquérito policial. Agora virou o oposto. Agora é proibida a instauração de ofício, ele só instaura se autorizado pela vítima. Vamos ver então exceções à oficiosidade.
De modo que a instauração do inquérito agora depende, necessariamente, ele vai depender, para instaurar inquérito, ele vai depender de autorização. Ou a vítima autoriza, ou ele não pode mais de ofício instaurar o inquérito. Então veja que aqui, gente, é 880. Ou ele deve de ofício, ou ele nunca pode de ofício, mas só se autorizado. Não tem um meio termo, tá? Aqui é fervendo ou gelado, não tem morno, tá ok? E vejam só, quais são os tipos de crime que ficam na exceção porque não figuraram na regra? Só, se a regra só abrange ação pública incondicionada, quem sobrou para cá? Sobraram crimes de ação pública condicionada e ação penal privada, tá? Então vejam aqui, ó. Para exceção sobraram 2 casos, ó. Sobraram crimes de ação penal pública, e o nome já fala, ó, se a atuação pública está condicionada, ele depende de uma autorização. Os nomes já falam por si, ó. Se o crime é de ação pública condicionada, tem que ter uma condição para os órgãos públicos atuarem. E essa condição é uma autorização, veremos já já. E a outra exceção fica por conta dos crimes de ação penal privada. Então, se for crime de ação pública condicionada ou de ação penal privada, estamos na exceção. Agora o delegado só instaura inquérito se autorizado pela vítima. E o que se pergunta em OAB, gente, é que nome que a lei dá para essa autorização da qual ele depende para instaurar inquérito. Porque essa autorização muda de nome a depender do tipo de ação. Pessoal, vejam, que nome que a lei deu para a autorização da vítima em ação pública condicionada? Veja, ela é condicionada justamente a quê? Ela é condicionada a uma representação. Então, a representação é a autorização da vítima para que o delegado instaure inquérito em ação pública condicionada. A condição para instaurar inquérito se chama, nesse caso, ela se chama representação. A representação é a autorização de que ele depende para instaurar inquérito nesses casos. E se não tiver representação do ofendido, ele não pode sequer instaurar o inquérito. É a representação do ofendido. E quem nos fala isso, anotem aí, é o artigo 5º do CPP, parágrafo 4º. Ele fala que em crime de ação pública condicionada, o inquérito não será iniciado sem representação. Mas aqui a autorização da vítima se chama representação, porque esse é o nome que deram para a condição da ação pública condicionada. Tá ok, gente? Sim? Então ele tem que perguntar para a vítima, ele vai dizer, vítima, eu posso instaurar o inquérito ou não posso? Se a vítima o autorizar mediante representação, ele instaura. Se a vítima disser, não quero que instaure inquérito, ele não tem o que fazer e fica de mãos atadas e nem instaura inquérito sem que a vítima o autorize. Tá ok? Beleza, gente? Agora, vocês verão o tipo de ação penal na próxima aula, tá ok? Aí vocês verão como que nós identificamos na lei penal o tipo de ação. Tá claro? Agora, e se for, pessoal, um crime de ação privada? Imagina que seja, gente, um dano qualificado, que em regra, o dano qualificado é por motivo egoístico, que é de ação penal privada, por exemplo, tá? Que é o artigo 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal. Vamos imaginar que é um crime de ação privada. Se é um crime de ação privada, não instaura inquérito sem iniciativa do privado. Agora, que nome que recebe a autorização da vítima em crime de ação privada para o delegado instaurar inquérito? Pessoal, aqui a autorização se chama, cuidado, aqui ela se chama representação. Desculpa, meu Deus do céu. Eu li aqui em cima, perdão, gente, tá? Ato falho. Eu li aqui e repeti. Aqui ela se chama requerimento. A autorização da vítima para que se instaure inquérito em crime de ação privada se chama requerimento do ofendido. Aí vai depender de requerimento do ofendido para instaurar inquérito em crime de ação penal privada. E quem diz que depende de requerimento para instaurar inquérito é o mesmo artigo 5º do CPP, parágrafo 5º.
Ele fala que em crime de ação privada o inquérito não será iniciado sem requerimento do ofendido. Então o que seriam, gente, portanto, essa representação ou esse requerimento? Vejam, pessoal, os dois seriam, a representação e o requerimento, seriam as autorizações das quais depende o delegado para instaurar inquérito nesses dois casos. É que a autorização da vítima se chama representação no primeiro caso e se chama requerimento se for crime de ação privada. Até aqui está claro, pessoal? Sim? A dúvida mais comum aqui, gente, e que talvez vocês estejam se perguntando, porque geralmente a dúvida mais frequente é a seguinte: por que ele falou de requerimento para instaurar inquérito e não de queixa? Tá? Que diferença que tem, pessoal, entre o requerimento do ofendido e a queixa, já que são dois atos que existem dentro da ação penal privada. Assim você vê a diferença que tem na ação privada entre o requerimento do ofendido e o oferecimento de queixa. Tá? Pessoal, a ideia é a seguinte: por que se fala que uma ação penal é privada? É porque nela nada começa sem a iniciativa do privado. Ela é privada porque nada é instaurado sem o pontapé, sem o start do privado. E quem que é, gente, o pontapé que ela exige para instaurar inquérito, que é a fase de investigação em crime de ação privada? Só o pontapé se chama requerimento, tá bom? Agora, a queixa seria o pontapé para quê, gente? Quando a vítima oferece queixa, ela está autorizando que se instaure inquérito ou autorizando que o juiz instaure uma ação penal. Pessoal, cuidado. O que seria a queixa em penal? A queixa é a petição inicial da ação privada. Se ela é uma petição inicial, o que ela deflagra? Ela deflagra o inquérito ou a ação penal futura? Só a ação futura. Então, cuidado, tá? Pensa assim: o requerimento é o pontapé que deflagra o inquérito. A queixa é o pontapé que deflagra a fase seguinte da ação penal. Essa é a diferença, tá? Para cada fase existe uma iniciativa ou um pontapé. Então vejam aqui, ó. Eu vou só colocar, gente, como complemento da matéria, tá? Então vejam que na ação privada também tem direito de queixa. Tem os dois direitos. A diferença é que a queixa, se exercido esse direito, ou se oferecida, ela deflagra a fase seguinte da ação penal. Por isso é que se fala que é uma ação privada, que nenhuma fase começa sem iniciativa do privado. É que a iniciativa do inquérito se chama requerimento. A iniciativa da ação penal futura é que se chama queixa. Tá claro? Então pensa assim, pessoal. Vejam, o requerimento autoriza quem a fazer o quê? Só perfeito. Vejam, o requerimento autoriza... Pode abrir um pouquinho, né? Só o requerimento autoriza o delegado a instaurar inquérito. Se após o inquérito a vítima quiser uma ação penal, o que ela tem que fazer? Ela tem que realizar uma nova iniciativa, que é oferecer queixa perante o juiz. Aí a queixa autoriza o juiz a instaurar a fase seguinte da ação penal. Então o requerimento é o pontapé do inquérito. A queixa é o pontapé da fase seguinte da ação penal. Tá claro, gente? Mas existem os dois direitos em crime de ação privada, e que cada um tem uma função diferente. Tá ok? O requerimento autoriza o delegado a instaurar inquérito. Se a vítima quiser uma ação penal, ela tem que realizar um novo movimento e oferecer queixa perante o juiz. E quando oferecer queixa, ela está deflagrando a fase futura da ação penal. Pois não. Veremos que não, pessoal. Vejam, o colega perguntou antes o seguinte: o colega perguntou, pessoal, se tem que ter obrigatoriamente o requerimento para instaurar inquérito como condição para oferecer queixa. Só necessariamente não, porque veremos já na quarta característica do inquérito que ele é dispensável. E se eu posso dispensar o inquérito para propor ação, ele seria opcional. Tá bom, pessoal? Então vejam, é que a vítima raramente consegue, veremos depois com calma, na quarta característica, tá? Que eu posso, gente, cogitar de oferecer denúncia ou queixa sem inquérito policial. Desde que eu tenha base para ação, eu posso propor ação direto. É que a vítima raramente consegue base, pessoal, de próprio punho, porque ela não tem os poderes de coerção da autoridade policial. Mas se eu tiver em tese base para ação, eu posso oferecer queixa direto sem requerer primeiro que se instaure inquérito. Mas veremos isso, pessoal, segura só um pouquinho, veremos isso com calma na característica quarta, que é a dispensabilidade do inquérito. Aí eu mostro a vocês um exemplo em que você pode oferecer queixa sem ter requerido primeiro o inquérito policial.
Mas isso é raro. Mas embora raro, é possível. Tá ok? Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem nunca, mas está claro? Só bem vai estar depois que você tiver feito a prova e sair na lista de aprovado na segunda fase. Isso eu sei, tá? Mas claro está, gente? Sim? Então não pode confundir a queixa que deflagra ação penal com o requerimento que só autoriza que o delegado instaure inquérito. Tá bom? Belezinha? Fechamos com isso então a característica 2, que era a oficiosidade. Veremos agora a 3 e a 4, que são bem mais tranquilas. E na quarta é que veremos essa possibilidade de eu dispensar o inquérito. Tá bom? Vamos lá então. Então eu quero ver com vocês agora a característica 3. E a terceira é que o inquérito é indisponível. Vamos ver só para quem que ele é indisponível e o que esse alguém não pode fazer. Ele é indisponível. E veremos que ele é indisponível, logicamente, para a autoridade policial. Para o delegado, o inquérito é indisponível, mas temos que saber o que ele não pode fazer por ser indisponível. E o conteúdo dessa indisponibilidade a gente encontra no artigo 17 do CPP. Então vejam o que significa ser indisponível o inquérito. Tá? Por ser indisponível, o artigo 17 fala que a autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele fala que a autoridade policial nunca pode, e aqui é nunca mesmo, aqui não tem exceção, tá? Ah, mas sempre tem uma exceção em direito. Aqui, felizmente, não tem, gente. Não acha ruim que não tem exceção. É um problema a menos, tá? Então, aqui o delegado de polícia nunca pode, ele nunca pode ordenar, por decisão própria, o arquivamento do inquérito. Então, o delegado de polícia nunca pode, não importa o motivo, ele nunca pode ordenar o arquivamento do inquérito policial. Porque se pudesse arquivá-lo, ele estaria dispondo do que lhe é indisponível. Então, o arquivamento, se houver, nunca será ordenado pelo delegado jamais. O delegado nunca pode ordenar o arquivamento do inquérito. Porque para ele o inquérito é indisponível. E não dispor significa não poder jamais arquivá-lo em hipótese alguma. Se pudesse arquivar por decisão própria, ele estaria dispondo do que lhe é indisponível. Tá ok? Agora, pessoal, vejam, o delegado, a gente nunca pode mandar arquivar o inquérito. Se ele nunca ordena o arquivamento, como que se pode dar o arquivamento no Brasil em nosso sistema processual? Então, já que arquivamento pode, não pode por decisão do delegado, porque ele não pode dispor do inquérito mediante arquivamento. Só para o delegado, a ideia é, instaurou o inquérito, ele tem que sempre ir até o fim e mandar para juiz os autos. Ele nunca arquiva jamais em delegacia o inquérito policial. Tá? E por essa razão, se arquivamento houver, é por decisão de quem, gente? Quem pode arquivar o inquérito policial no sistema brasileiro, gente? Só quem pode arquivar é o juiz. É o juiz que arquiva por decisão judicial, só que ele não pode arquivar sozinho, gente, tá? O juiz arquiva, mas não pode ser de ofício. Ele arquiva, porém ele arquiva a requerimento de quem? Do Ministério Público. Então, gente, cuidado. O MP não arquiva inquérito. Ao MP cabe requerer o arquivamento e o juiz, se concorda, arquiva por decisão judicial. Então, eu posso dizer que o arquivamento se opera por decisão de quem, gente? Vou marcar aí? Ó, exato. O arquivamento se dá ou se opera por decisão judicial. Só que o juiz não pode arquivar o inquérito sozinho, gente. Ele nunca pode ordenar de ofício o arquivamento. Ele ordena o arquivamento, mas se requerido pelo MP. Há requerimento do Ministério Público. Então, ao MP cabe requerer o arquivamento se ele não tem base para propor ação. Mas o MP requer. Se requerido for, o juiz arquiva a requerimento do MP. Mas vejo que ninguém arquiva o inquérito sozinho no Brasil, pessoal. E esse ato depende da convergência de duas ou mais vontades. Porque se alguém pudesse arquivar sozinho, eu poderia engavetar uma investigação em interesse próprio ou de terceiro. Então o que disse a lei é, só vai arquivar se o MP requerer e o juiz concordar. Então pessoal, nesse triângulo amoroso eu posso dizer o quê, gente? Que o delegado nunca arquiva. Ao MP cabe requerer. Se o MP requereu, o juiz pode arquivar por decisão judicial. Tá bom?
Mas quem arquiva é o juiz, a requerimento do MP, mas nunca o fará a autoridade policial. Está claro? Se para o delegado ele é indisponível, ele não pode dispor mediante arquivamento. Essa é a lógica. Está claro? Beleza, gente? Sim? E não importa, pessoal, o motivo. Pode ser até a morte do agente. Imagina só, pessoal, no caso limítrofe da morte do agente. Vamos imaginar, gente, que tem só um investigado, só um suspeito, e esse suspeito morre durante o inquérito. Só se ele morre, qual é a consequência penal? No artigo 107.1 do CP. A morte é causa de extinção da punibilidade. Só está extinta a punibilidade do único suspeito do crime. Nesse caso, poderia o delegado arquivar o inquérito por decisão própria ou nem nesse caso? Só, nem nesse caso. Nunca, nunca. Tá? Nesse caso, o que faria o delegado, ainda que houvesse a morte do agente? Ele iria, pessoal, diligenciar por uma certidão de óbito no cartório, juntar a certidão de óbito nos autos e remeter para o fórum. E em juízo é que você resolve o destino ou a sorte do inquérito policial. Aí, diante da certidão de óbito, o MP requereria o arquivamento e o juiz, concordando, arquiva. Mas não tem exceção. Nem que morra o agente, o delegado nunca arquiva jamais na delegacia o inquérito. Aconteça o que acontecer, ele tem que encaminhar a juízo e em juízo você resolve o destino do inquérito policial. Está claro isso? Beleza, gente? Sim? Vamos então, pessoal, só ver a característica quarta, que é a dispensabilidade. E estamos acabando já, tá bom, pessoal? Sei que realmente a parte teórica é mais pesada, mas isso é o que mais cai em OAB na primeira fase. Acabando as características, a gente entra na parte prática de procedimento do inquérito, que é como se instaura, quanto tempo vive e como se encerra. Aí a parte mais procedimental e menos teórica, tá bom? Mas temos que vencer a teoria porque ela é necessária, feliz ou infelizmente, tá? Felizmente, assim você marca ponto, é isso que importa, tá bom? Vamos ver então a quarta característica, que é a dispensabilidade. Ele pode ser dispensado. Mas, logicamente, quem pode dispensar o inquérito não é o delegado. Vamos ver, então, quem pode dispensá-lo e para qual fim eu posso dispensar. Então, ele é, ao mesmo tempo, indisponível para o delegado. Mas ele pode ser dispensado, prevalece que ele é dispensável para a propositura da ação penal. Então, quem que poderia a gente dispensar o inquérito? A quem se dirige a característica da dispensabilidade? Já que ao delegado não pode ser, pessoal. O delegado não pode dispensá-lo porque para o delegado ele é indisponível. Então quem pode pensar em dispensar o inquérito e fazer algo sem ele? Quem pode dispensá-lo, gente, é o titular da ação penal. Então a dispensabilidade ela se dirige ao titular da ação penal. Ele é que pode promover uma ação penal, dispensando, para tanto, o inquérito. E quem seria o titular da ação penal, gente? Depende do tipo de ação. Quem é o titular da ação se a ação penal for pública? Se for uma ação penal pública, o titular é o Ministério Público, é quem a inicia oferecendo denúncia. Então, se for pública, o titular é o MP, que oferece denúncia. E se tratar de uma ação penal privada? Aí, se for uma ação privada, o titular da ação é um privado, que normalmente é o ofendido. Aí, se for um crime de ação penal privada, o titular aqui seria o ofendido, que oferece queixa. Então, qual que seria a ideia que está por trás da dispensabilidade? É que o titular da ação pode dispensar o inquérito para fazer o quê, gente? Ele pode dispensar o inquérito para oferecer denúncia ou para oferecer queixa. Ele pode propor a ação, ele pode, em tese, oferecer denúncia ou queixa sem inquérito policial. E se ele pode propor a ação sem inquérito policial, ele está dispensando o inquérito para a propositura da ação penal. Só isso em tese é possível? Só em tese é. Mas qual que é a premissa lógica para a possibilidade de eu dispensar o inquérito e propor uma ação sem ele?
Só porque a pergunta primeira é: como que eu posso propor uma ação sem inquérito policial se é dele que geralmente vêm os indícios de autoria e a prova da materialidade? É porque, gente, é geralmente dele que vem, mas é sempre dele que vem a base para ação? Pessoal, nem sempre, tá? E se por acaso, gente, eu obtiver base para ação fora do inquérito policial, eu posso propor ação penal diretamente com base nisso ou eu sou escravo do inquérito policial? Só em tese, gente, se eu obtiver base fora do inquérito policial, eu posso propor ação sem inquérito. É que isso raramente acontece, tá? Mas em tese pode, pessoal? Pode. E veja o exemplo prático, gente. Qual que seria a possibilidade de o MP obter base para ação pública fora do inquérito policial? É a CPI, gente. O que faz a CPI? A CPI o que é, pessoal? Tão famosa em direito constitucional. É uma comissão parlamentar de inquérito. Ela também faz o quê, gente? Uma investigação ou inquérito parlamentar. É que ali o inquérito é parlamentar, porque os parlamentares realizam e não a polícia. Mas eles também fazem um inquérito parlamentar e fazem uma investigação. E se por acaso, pessoal, a CPI tiver reunido dentro do inquérito parlamentar indícios de autoria e prova da existência de um crime de ação pública? O que a Constituição manda fazer, gente, se a CPI descobrir a autoria e materialidade de um crime de ação pública durante a investigação parlamentar? Ela manda remeter cópia para o MP, pessoal. E o que poderia fazer o MP nesse caso com o inquérito parlamentar na mão, que já tem indícios de autoria e prova da existência? Ele poderia, gente, com base na CPI, oferecer denúncia sem inquérito policial ou ele é escravo do inquérito policial? Então, ele pode muito bem oferecer denúncia nesse caso, por já dispor de base, ele pode, nesse caso, se dar ao luxo de dispensar o inquérito policial. E a base para a ação foi o inquérito parlamentar e não o inquérito policial. Tá bom? Então, marca aqui só. Que o exemplo clássico de dispensabilidade seria, por exemplo, o MP oferecer denúncia com base em CPI. Já que a CPI também realiza um inquérito, mas é um inquérito parlamentar. E se o inquérito parlamentar já trouxer base para a ação, beleza. Ó. Se houver no inquérito parlamentar indícios de autoria e prova da existência, ele pode oferecer denúncia com base no inquérito parlamentar. E nesse caso ele vai dispensar o inquérito policial. E por que ele pode dispensar, gente? Porque a ideia é, se eu já disponho de base, pessoal, para ação na CPI, para que o inquérito policial? O que me daria o inquérito policial? Ele me daria o que eu já tenho na CPI. Se ele me daria o que eu já tenho, ele se tornou, nesse caso, dispensável. Eu posso dispensar o inquérito policial e oferecer denúncia com base no inquérito parlamentar. Tá claro? Beleza, gente? É que isso na prática raramente acontece, mas em tese eu posso dispensá-lo e propor uma ação penal sem ele? Posso. E se eu posso, em tese, ele é teoricamente dispensável. Tá bom? Vamos resumir isso aí, gente? Que é importante que você veja para que eu posso dispensar. Eu posso dispensar para a propositura da ação se dispuser de base oriunda de outra fonte, como é a CPI. Está clara a ideia? Sim? Vamos resumir então, gente? Marca aí, por favor. Coloca aí, observação. Vamos resumir a ideia da dispensabilidade, tá? Então anotem aí. O inquérito policial pode ser dispensado para a propositura da ação penal. Vírgula. E aí vem a condição lógica, tá? Desde que o seu titular disponha de base, abre parênteses. Que base que é essa, gente? Isso. Indícios de autoria, abre parênteses, indícios de autoria e prova da materialidade. Fecha parênteses, vírgula.
oriunda de outra fonte, vírgula, para oferecer denúncia ou queixa. Para oferecer denúncia ou queixa. Então, ele pode dispensar o inquérito policial desde que ele disponha de base, pessoal, oriunda de outra fonte, como é a CPI, para oferecer denúncia ou queixa. Se ele já dispuser de base oriunda de outra fonte ou que emerge de outra fonte, ele pega essa base e propõe a ação, nesse caso, dispensando o inquérito policial. Tá claro? Beleza, gente? E aí, pessoal, queria só fechar com vocês, a gente vendo um exemplo que o colega perguntou, se eu poderia, a gente, dispensar o inquérito policial em ação privada. Agora que vem, pessoal, eu posso oferecer, gente, queixa também dispensando o inquérito ou na ação privada não se aplica? Só também se aplica. É que é mais raro, tá, pessoal? Mas veja um caso prático, gente, onde a pessoa ofereceu queixa diretamente, tá bom? Só que foi o seguinte caso. Apareceu lá, pessoal, uma queixa oferecida sem inquérito policial. Aí você, pessoal, folheia e vê que não tem inquérito e fala, eu vou rejeitar a queixa, não tem base para ação. Só que daí você começa a folhear, gente, e o cara ofereceu queixa com base, veja com base em quê? Era um caso, gente, de assembleia de condomínio. Só que condomínio é igual à vida, tá? É igual ao mundo. Metade é oposição, metade é situação. É igual à política. Metade ama o síndico, a outra metade quer fuzilar o síndico, tá bom? E era justamente a Assembleia Geral para aprovação das contas do síndico do exercício anterior. Tá? Só era um condomínio, gente, grande, com quase aí 120 unidades, e na Assembleia de Condomínio, na Assembleia Geral, para aprovar as contas do síndico, um levanta a mão e fala, você é um ladrão. Ele fez o quê, gente? Pessoal, veja, ele chamou de ladrão o síndico. Ele atribuiu uma qualidade negativa de forma vaga e genérica. Isso configura o quê? Só isso é crime de injúria, porque é vaga e genérica a imputação. Ele fala, você é um ladrão, tá ok, pessoal? Ele não imputou fato determinado. Então isso é injúria. E a injúria é um crime de ação privada. O que ele fez, gente? Orientado pelo advogado da administradora do condomínio. O cara falou, não responde, tá? Ele só pediu, pessoal, que consignasse na ata que às tantas horas o condômino X o chamou de, abre aspas, ladrão. Só consignou na ata que ao final 120 pessoas assinaram e registrou no tabelionato de notas. Ele fez o quê, pessoal? Ele pegou a ata de assembleia com 120 assinaturas e ofereceu queixa. Porque, pessoal, na ata já tinha o quê, gente? Já tinha indícios de autoria e prova da materialidade de um crime de injúria. Se ele já dispunha na ata do condomínio da assembleia de base para ação, ele pôde fazer o quê? Ele pôde, nesse caso raro, oferecer queixa com base na ata da assembleia e, nesse caso, dispensar o inquérito policial. Nesse caso, ele nem requereu que se instaurasse inquérito. Por quê? Se já dispunha de base, ele já ofereceu queixa direto em juízo. Tá claro? Beleza, gente? Então eu posso dispensar em qualquer caso. É que são casos raros, mas se possível, se acontecer de você obter base, eu posso propor uma ação direto sem inquérito policial prévio. Tá bom? E em OAB, pessoal, cuidado com essas expressões, porque ele é indisponível para o delegado, mas dispensável para propor a ação. Eles amam trocar esse prefixo in, ó. Cuidado. Ele é indispensável para o delegado que não pode arquivar. Desculpa, meu Deus do céu. Caramba. Eu estou lendo uma coisa e falando outra. Ó, ele é ele é indisponível para o delegado que não pode arquivar, mas ele pode ser dispensado para propor a ação. A OAB ama, pessoal, trocar esse in. A OAB ama colocar disponível e indispensável. Se inverter, está completamente errado. Tá claro? Belezinha? Nós vamos ver então, pessoal, após o intervalo, trocando de bloco, nós vamos ver as características que faltam, que são só que ele é escrito e sigiloso, tá bom? Aí matamos a parte teórica e veremos depois o procedimento do inquérito policial. Aguardo vocês, até já.